Bom, nessa aula nós vamos falar sobre potenciais termodinâmicos. Nós já deduzimos, né, as diferenciais das funções energia interna, dU, né, da entalpia, dH, a diferencial da função de Helmholtz, dF, e a função de Gibbs, dG. Né? Nós obtivemos, né, deduzimos, né, essas relações, nós chamamos de potenciais termodinâmicos. Né? No caso é o U, o H, né, o F e o G, certo? Respectivamente, energia interna, entalpia, né, função de Helmholtz e função de Gibbs. Nós já falamos exatamente sobre esses potenciais termodinâmicos. Agora vamos ver as relações, né, entre os diversos variáveis de estado. Né? O que são as variáveis de estado? São aquelas que independem do trajeto. Né? Pressão, temperatura, volume, entropia, né, são variáveis de estado. Calor não, certo? O calor, né, não é uma propriedade termodinâmica. Né? Vocês estão lembrados, né, que as propriedades de estado, né, quando você tem um processo cíclico, né, isto é, sai de um ponto inicial e volta a esse ponto inicial, as variáveis de estado são as mesmas. Né? Pressão, temperatura, volume. Tá. Calor não, certo? Se você sair de um estado inicial, né, num ciclo, né, volta a esse mesmo estado inicial, a quantidade de calor não é nula. Né? Nem o trabalho. Né? Mas, vocês viram nas deduções que nós decompusemos o trabalho em termos de propriedade de estado, né? PDV. E o outro tipo de trabalho eu chamei de, botei um linha, DW linha. Tá? Esse depende do trajeto. Bom, eu vou mostrar para vocês, né? Essas primeiras expressões, né, foram todas deduzidas. Tá? Então aqui eu vou minimizar a minha imagem. Aqui. E aqui eu vou abrir o nosso withdraw. Né? Potenciais termodinâmicos, né? Hoje é dia 10 de maio de 2021. Isso aqui foi tudo deduzido. Né? DU é TDS menos PDV, DH, TDS mais VDP, DF igual a menos SDT menos PDV, né? DG, né? menos SDT mais VDP. Tá? Agora lembre o seguinte, olha só. Lembre aqui, né, no caso, tá? Eu vou colocar até, mudar até a cor aqui, né? Isso aqui implica, né, ó, que meu U, né, aqui, ó, é uma função, né, só olhar para as diferenciais, né, no caso, de S e de V. Né? Olhem para as diferenciais, tá? E o U é função daqui. Bom, sendo assim, né, eu já posso escrever, né, que du, né, é a derivada parcial de U, né, com respeito a S, ds, aumentar esse ds aqui. Isso aqui, né, a V constante, né, mais a derivada de U, né, em relação a V, que é meu volume, aqui a S constante, né, dV, certo? Vamos primeiro operar com esse aqui, depois eu mostro. Daqui você pode concluir, ó, só olhar, tá? Ó, olha que interessante, ó. Olhem para aqui, e olhem para aqui. Né? Então eu concluo, né, que a derivada de U, né, em relação à entropia, né, a volume constante,
é igual à minha temperatura, certo? E também eu concluo, né, que a derivada da minha energia interna em relação à entropia, né, aliás, em relação ao volume, né, em relação ao volume, a entropia constante é igual, só olhar aqui, né, ó, a menos P. Certo? Bom, o mesmo eu posso fazer aqui. Eu vou apagar esse cálculo 2 aqui, né, que eu quero espaço aqui, né, só para nós vermos aqui. Aqui eu vou desenvolver essa parte aqui, né? Aqui meu H, né? Olhem sempre para diferencial, né? Vai ser função de S e de P, né? Certo? Isso aqui eu vou ter. Eu vou descer um pouquinho para não bater ali em cima, tá? Então eu vou ter aqui derivada de H em relação à entropia. Opa, vou colocar DH primeiro. Eu ia colocar a resposta logo, mas vou colocar direitinho, né? Certo? Aqui, ó. DH, exatamente como eu fiz com DU, né? Vai ser derivada parcial de H em relação a S, a P constante, ds, mais a derivada da entalpia em relação a P, né, a S constante, dP, né, certo? Daqui eu observo, né? Então vamos lá. Derivada de H em relação a S, derivada de H em relação a S, a P constante, eu vou olhar, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Muito simples, tá? É muito simples aqui, né? Aqui, derivada de H, né, em relação a P, a S constante, aqui igual e igual, né? Agora eu vou colocar aqui uma outra cor aqui, né? Olha para cá, né? No caso, e olha para cá, né? Então isso aqui vai ser igual a T, né? E aqui igual a V, né? Certo? Ó, derivada de H em relação a P, né? Está perto do dP, né? Tá, né? Aqui, ó, isso aqui vai ser meu V. Tá? Vamos fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar isso aqui para baixo, só para eu ter espaço aqui. Ó, certo? Vou fazer até assim melhor. Vou escrever aqui. Tá? Então eu vou ter meu F, mesma coisa. Né? Meu F, né, é uma função. Vou aumentar o F aqui. Mesma coisa, tá? Matematicamente é tudo igual. Ó, idêntico, né? A F, vamos lá para diferencial, aqui, ó. DT e DV, né? Então vai ser T e V, né? Certo? Então vou dar até um cortezinho no V aqui, tá? Então, daqui eu posso escrever a minha diferencial, dF, né? Ó, derivada de F em relação a T, né? O que constante? V constante, né? dt mais derivada de F em relação ao volume, né? A T constante, dV. Bom, agora é só olhar, né? É só olhar. Vou pegar até uma outra cor aqui, né? Olhe para aqui, né? E olhe para aqui, certo?
Então, isso aqui vai ser menos S. Eu vou colocar até aqui em cima. Agora, olha d ROM de F, d ROM de V, né? Derivada aqui, ó. E olha para aqui, ó. Menos P, né? Certo? Então, aqui, posso escrever tranquilamente que a derivada de F em relação a T, a V constante, opa, deixa eu fazer uma vertical aqui decente, ó. A V constante é igual, só olhar, menos S, né? Menos S. E a derivada de F em relação ao volume a T constante igual a menos P. Vamos agora para o último. Deixa eu abaixar aqui para ficar mais confortável, né? Aqui, ó. Meu G, vamos olhar só para diferencial, né? É a função de T e de P, né? Então, isso aqui implica que dg igual... Isso aqui é só matemática, gente. Só matemática, nada de termodinâmica aqui, tá? Ó, derivada de g em relação a t, a p constante, dt, mais derivada de g da função de Gibbs, né? Em relação a p, a t constante, dp. Né? Bom, agora vamos arrumar uma cor aqui. Olha só. Essa diferencial aqui, né? Ó, menos S. E essa diferencial, essa derivada parcial aqui, né, em relação a PDP, né? Aqui, DP aqui e DP aqui, ó. É igual a mais V, né? Certo? Agora eu vou escrever que derivada de G em relação a T, a P constante, igual a menos S. Né? E derivada de G em relação a P, a T constante, igual aqui, ó, dp aqui, dp aqui. Tá? Eu já coloquei ali, igual a V. Certo? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma noção de cálculo para vocês, né? Aqui, ó. Cálculo 2, tá? Uma revisão, tá? Revisão. Tá? Primeiro, imagine, eu tenho uma função f de x, y, né? Derivada de f em relação a x, dx, mais derivada de f em relação a y, dy. Tá? É por isso que nós olhávamos, né, para as diferenciais, estão lembrados? Aqui, ó. Aqui, ó. Não olha para cá, ó. Olha para cá. Por isso que f é função de x e y. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Olha só que interessante aqui. Tá? Eu vou fazer uma função bem simples para vocês, tá? De cálculo 1. Tá? Vou fazer assim, ó. Y igual a x ao quadrado. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos achar derivada ordinária mesmo, não é parcial não. Quero achar dy sobre dx. Tá? Isso aqui vai me dar o quê? Vou fazer melhor, vou fazer o seguinte. Deixa eu
Deixa eu estender aqui. Podia continuar aqui, não tem problema nenhum, que eu quero mostrar. Tá? Aliás, tudo bem. Eu ia complicar um pouco, mas vou facilitar aqui. Tá? Olha só. dy sobre dx, né? Igual, deixa eu fazer melhor aqui, bonitinho, aqui. É a derivada, tá? Isso aqui é cálculo 1, tá? Cálculo 1. Tá? dy sobre dx igual a 2x, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, para ficar mais simples, tá? Vou pegar análogo a essa função aqui, tá? Para trabalhar em derivada parcial. Tá? Vou trabalhar em derivada parcial para mostrar aqui para vocês, tá? Da parte termodinâmica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou supor, né? Assim, seja f de xy igual, pegar uma função, a x2y, tá? Então, olha só. Eu vou achar a derivada parcial de f em relação a x. Tá? Então, isso aqui vai ser 2xy, tá? Aqui, ó, aqui meu y é constante, certo? Então, achei 2xy. Né? Agora, eu vou pegar esse resultado, ó, vou derivar em relação a y. Vou derivar em relação a y, que eu já fiz, né? Aqui é y constante. Agora eu vou fazer a x constante, tá? Ó, preste atenção aqui um detalhe, não fica confuso não, tá? Ó, eu só peguei isso aqui, né? E coloquei aqui dentro, só isso, mais nada, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Isso aqui é igual, né? Vai ser uma derivada segunda, né? Então, eu vou fazer assim, ó, derivada em relação a y. Agora, eu vou colocar o resultado aqui, né? 2xy, só isso. Ó. 2xy. Né? Como agora, em relação a y, né? O x é constante, isso aqui é igual a 2x. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu f de xy, vou igual a x2y, vou achar agora, primeiro, esquece que eu fiz aqui, tá? Ó, vou achar aqui a derivada de f em relação a y, fazer primeiro aqui, com x constante. Então, isso aqui vai ser, né? O x é constante, né? x2y, a derivada é x2. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar a derivada em relação a x, ó, do que eu fiz antes, que é a derivada de f em relação a y, né? A x constante. Só que a derivada em relação a x, né? No caso, né? Eu tenho meu y constante. Não é assim que eu faço? Pode olhar para lá, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse resultado aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou pegar esse resultado aqui, né? E colocar aqui dentro. Muito simples, né? Então isso aqui vai ser igual, né? A derivada em relação a x, ó, parte a parte, tá? Vou pegar aqui dentro, né? De quem? Do x2, né? Certo? Aqui, ó. Peguei aqui e coloquei aqui dentro, né? Aqui, a y constante. Não esqueça disso aqui. Não tem y, não tem problema. Quanto vai dar isso aqui? 2x. Olhem para aqui e olhem para aqui. Então, quando a função é bem comportada, o que é bem comportada? Aquela que tem derivada primeira, derivada segunda, certo? Ela não se anula, né? No caso, né? Ela existe no intervalo. Então, isso que é função bem comportada, tá? Então, eu tenho aqui, ó, importante para termodinâmica, importante. Quando eu falo importante, para termodinâmica. A derivada segunda de uma função
em relação a x em relação a y é igual à derivada segunda dessa mesma função em relação a y em relação a x. Isso aqui é importantíssimo, tá? Nós vamos aplicar agora, né, na próxima aula, até para não ficar o vídeo longo aqui, nós vamos aplicar aqui, tá? Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar longo, tá? E vou continuar. Vocês vão ver, é interessante isso aqui. E é só matemática, só matemática. E um outro ponto também importante, né, que é o seguinte, olha só. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar assim, y igual, bem simples aqui, tá? A 2x mais 1, certo? Aqui eu vou achar a derivada. Também nós vamos usar muito, dy sobre dx. Bem simples. Tá? Dy sobre dx, né, vai ser igual a 2, certo? Olha só. Agora eu vou explicitar o meu x aqui, tá? Esquece isso aqui, tá? Aqui eu vou ter 2x igual a y menos 1, certo? Só passei 1 para o outro lado. Então, meu x vai ser igual, tá, a y menos 1 sobre 2. Né? Então, isso aqui é igual a y sobre 2 menos 1 meio. Né? Deixa eu melhorar esse y aqui. Vou abaixar mais aqui, tá? Só para ter um conforto aqui. Agora, olha só. Olhem para aqui e olhem para aqui. Tá? Eu quero achar agora dx sobre dy. Tá? Eu não quero mais achar dy sobre z. Olha para aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Aqui é 1 meio vezes y, né? Então, isso aqui é uma constante, 1 meio vezes o y. Então, isso aqui é igual a 1 meio. Né? E aqui a derivada de constante é 0. Olha só, gente, importantíssimo isso aqui, ó. Quando eu vou inverter, né, uma variável com a outra, né, o resultado é exatamente o inverso, né? Então, eu posso até fazer assim, ó, dy sobre dx, opa, não é derivada, o exemplo é derivada total, né? Vezes dx sobre dy é igual a 2 vezes 1 meio, né? Que é igual a 1. Certo? É como se, atenção, é como se, não é, né? É como se, né, eu simplificasse, né, no caso, né, dy com dy, né, e dx com dx. Não é, tá? Não é. Tá? É como se fosse. Tá? Então, tem isso aqui. Isso aqui é outra relação importantíssima na termodinâmica. Tá? Nós vamos usar isso aí. Tá bom? Então, duas relações, né, importantes. Até vou colocar o azul aqui, ó, só para... Né, essa aqui, né, e essa aqui. Né? Importantíssimo. Tá? Então, vamos parar por aqui, né, e vamos ver a próxima aula, que é continuação dessa. Tá?